dos louvores que são entoados, nós queremos levantar nossas mãos santas, sem ira, sem contenda, bendizendo o nome do Senhor. Obrigado porque Tu és santo, os Teus filhos também foram santificados, a obra da cruz continua sendo feita em nossas vidas e nós Te louvamos por isso, Pai. Obrigado por esse mês abençoado, mês da família. Eu declaro famílias abençoadas nessa casa e também as famílias que estão sob a nossa influência, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos, muito obrigado, glória a Deus pela vida de vocês. Irmãos, podemos assentar, glória a Deus, aleluia. Nós começamos então o mês da família. Então no mês da família vamos estar abordando sempre temas relacionados à família. Eu peço a você que não fique chateado, não fique triste, porque algumas pessoas ficam tristes nesse mês da família, porque elas falam assim: eu não tenho uma família da maneira que Deus instituiu. Mas não tem problema, porque a Bíblia diz que Deus pode fazer até com que o solitário viva em família. Então não tem problema, nós temos uma família, não tem problema se você não tem um marido próximo, não tem problema se você não tem esposa, não tem problema se eles já morreram, está tudo bem, nós estamos na presença do Senhor e Ele tem cuidado de mim e de você. Você crê nisso? Diga assim: Ele tem cuidado de mim. Você crê nisso? Vamos lá, diga de novo: Ele tem cuidado de mim. Glória a Deus, amém. Eu preciso só que solte um pouquinho mais os meus agudos aqui, tá bom? Glória a Deus. Eu quero mostrar um texto que você já conhece, que a gente já leu diversas vezes aqui. É Provérbios 22, verso 6. Provérbios 22, verso 6, ele diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Esse texto está falando, como você já ouviu diversas vezes, mas ele está falando de um modelo a ser seguido, amém? Nós precisamos colocar e ser modelos para as pessoas que nos seguem, beleza? Nós precisamos ser modelo, precisamos ser padrão. A Bíblia nos exorta que a gente seja padrão para os fiéis, um padrão, as pessoas nos olharem e seguir o nosso modelo, amém? Um modelo não seguido, não é quando um modelo ele não foi seguido, significa que os pais falharam, ou também os filhos falharam, não é? A gente não pode somente colocar a responsabilidade nos pais. Eu acredito que você já tenha visto famílias onde os pais foram exemplo a vida toda, e mesmo assim os filhos escolheram caminhos tortuosos. Eu já vi isso, não é? Então a gente precisa entender que muitas vezes o modelo não falhou, mas os filhos não perseguiram o modelo. Mas eu acredito que você, sendo filho de Deus, está perseguindo o modelo de Cristo, amém? A gente sempre fala que Cristo está na nossa frente, Cristo é o nosso alvo, e você precisa perseguir o alvo Jesus Cristo, amém? Ele já está lá. Paulo disse assim: uma coisa eu faço. Ele disse assim: não, irmãos, não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O que ele faz? Eu prossigo para o alvo. Eu estou vendo o alvo, eu estou vendo Jesus, é o alvo da soberana vocação. Ele tem que ser o exemplo, tem que ser aquilo que você persiga todos os dias. Diga amém, pelo amor de Deus. Amém, glória a Deus, amém. Então você precisa seguir esse exemplo. Quando um pai falha, ou quando um filho falha, não é? Tem pais que começam bem, mas se perdem nos caminhos. Em algum momento ele se desvia, em algum momento ele enfraquece, em algum momento ele sai daquilo que Deus planejou para a vida dele, tá certo? Por vezes a gente vai ver que pais começaram uma obra, mas deixaram pela metade, não é isso? Ou por motivo de força maior, ou por terem de fato falecido, não é? Ou por uma questão de falha no seu caráter, ou por qualquer outro motivo que você pudesse elencar aqui. Mas por mais que difícil possa parecer, se você não teve um exemplo
de pai, você precisa entender que hoje Deus te dá oportunidades de ter muitos exemplos na família de Deus. Você tem o seu pastor, você tem a família do seu pastor, você tem pais espirituais. Deus, Ele de fato, Ele nos insere numa família. Para quê? Para que eu e você, a gente não chore mais, para que a gente não reclame mais da vida. Deus não quer e Deus não gosta, tenho que falar para você, Deus não gosta de gente reclamona. Deus não gosta de gente que fica reclamando, colocando desculpa o resto da sua vida. Fala assim, o meu problema foi aquela mágoa que eu recebi em 1942. Não é? A pessoa chegou e me falou, e eu guardo até hoje essa mágoa. É um grande problema, porque tem gente que guarda mesmo. Mas a questão é que Deus não gosta de gente assim. Deus não gosta de soldado fraco. Deus gosta que a gente olhe para frente, olhe para o alvo. A gente precisa perdoar, dar perdão, receber perdão, amém? Ficar bem com as pessoas, está tudo em paz. Pastor, mas a ofensa que o prejuízo da ofensa que eu levei, as pessoas não fazem ideia. Eu tive um custo muito grande. Não tem problema. Deus é aquele que te paga todas as coisas, amém? Deus é um bom pagador, é aquele que, por que não, restitui você também. Não, Deus não rouba nada para ter que restituir, né? Os cristãos às vezes confundem um pouco isso, não é? Quem rouba, quem mata é o diabo, não é? Mas a verdade, e é uma verdade, é que Deus é muito maior para te restituir do que o diabo tem para te roubar, amém? Então não tem motivo, você precisa olhar para Deus e falar assim, eu vou deixar o meu passado para trás. Que decisão, é a maior decisão, é a maior unção que pode cair sobre tua vida. Não é um profeta vindo falar aqui com trejeitos, não é fazendo um barulho, fazendo impostação de voz. O maior milagre na sua vida é você dizer assim, Deus tem algo novo, e se eu decidir mudar a minha vida, as coisas vão mudar, não só para mim, mas para todo mundo que estiver à minha volta. É desse jeito que funciona, porque quando eu recebo uma palavra, meus irmãos, quando vocês recebem uma palavra, Tiago diz assim, não sejamos apenas ouvintes, porque se você é só ouvinte, você ouviu uma palestra, mas aquilo que você ouviu, pratica aquilo que você ouviu, é a palavra de Deus, vai trazer uma transformação para a sua vida, em nome de Jesus, amém? Então, essa é uma época que a gente precisa parar de mimimi, tá bom? O que é mimimi? É o miado do gato? Não. O que é mimimi? Se a gente pudesse traduzir, não é? É para de... Não pode falar aqui, não é? Tá bom. Para de besterol, né? Para de... vou falar um termo nordestino para você ver se faz sentido para você. Para de bestagem. Beleza? Entenderam? Para de bestagem. Então olha para seu irmão aí, fala para ele, por favor. É sério, para de bestagem. Ajuda eu aí, por favor. Irmãos, é isso mesmo. O sacrifício de Cristo na cruz foi poderoso. Nós vamos celebrar a ceia aqui. É algo maravilhoso. A Bíblia diz que Ele nos tirou, olha só, de um império das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. É um motivo muito forte para você ter alegria. É um motivo muito forte para você andar bem todos os dias. E quando o diabo quiser falar alguma coisa, fala, diabo, chegou tarde. Chegou tarde, eu já estou no reino do Filho do amor de Deus. É muito forte isso. Então você precisa caminhar no reino do Filho. Amém? A Bíblia diz assim também, está lá nos Salmos, que Ele nos tirou de um charco de lodo e colocou nossos pés numa rocha firme. Ele tirou a gente de um lugar sujo, fétido, colocou a gente num lugar limpo. A gente foi elevado de nível, olha só. A Bíblia fala tantos absurdos. Me perdoe usar esse absurdo, para você entender, é absurdo para o mundo. É até loucura para o mundo, o apóstolo Paulo fala isso, mas é sabedoria para os filhos. A Bíblia está dizendo assim que Ele nos colocou em lugares celestiais. Mas completa, juntamente com Cristo. A igreja não entende isso ainda, porque às vezes é difícil ficar no raciocínio, mas você precisa receber, não na emoção, mas no teu espírito.
O mesmo lugar que Cristo está colocado hoje é onde a igreja está colocada. Então tem coisas, irmãos, por mais dificuldade que passemos na nossa vida, a gente tem que entender que tem coisas que a gente não precisa mais mendigar, porque já é nosso, já é seu, já é meu. Ele já te deu, Ele já disse assim, você já tem por direito. Olha só que coisa linda. E a gente relembra, tem que relembrar o evangelho da graça, que nos trouxe todos esses benefícios por causa de Jesus. Eu não fiz nada, eu não pude fazer nada, mas eu pude abrir meu coração para receber esses benefícios. Então, irmão, eu não sei, a gente está tão acostumado, não é? Porque a gente fala assim, não, o culto ele precisa ter um momento, ele vai chegando num cume, aí vai chegar o momento que o pastor vai chamar e vai colocar as mãos sobre as... Eu não sou contra isso. A gente pode orar colocando, impondo as mãos, e é uma forma que Deus age também. Mas se você estiver consciente do que é pregado nesse lugar, quando uma palavra é lançada deste lugar, desse púlpito, se você pegar para você, vai fazer toda a diferença na sua vida. Se você está precisando de cura, Deus vai lhe curar. Deus não é regulado. Está precisando prosperar, Deus vai fazer isso na sua vida. Está precisando de alegria, Ele vai te encher de alegria. Tudo o que possa ser nomeado não é maior do que o nome de Jesus. Não existe necessidade maior do que o nome de Jesus. Amém, irmãos? Então nós precisamos passar isso para as nossas gerações. Eu estava falando aqui justamente essa manhã sobre Eli, da forma que ele falhou para com os seus filhos, não entendendo o que Deus tinha para ele, que Deus na verdade queria que a sua linhagem, os seus 4 filhos, não é? Eu até dei uma sugestão, as mães que vão ter bebê aí, pode colocar um nome nesses seus meninos aí, ó. Os filhos de Eli, Nadab, não é bonito? Por que você riu? Pode ter um Nadab entre nós aqui, viu? Nadab, Abiú, olha que coisa linda. Hofni é da hora, não é não? Finéias, que coisa linda, não é? Eu não sei porque você está rindo, eu acho bonito. Brincadeira, eu não acho não. Vamos lá, mas era o nome dos 4 filhos de quem? Do profeta, do sacerdote Eli. E claramente Eli não cuidou direito dos meninos, não os instruiu, e todos tiveram fins trágicos. E eu destaquei pela manhã dois erros maiores de Eli. O primeiro foi justamente que ele considerava que era um erro comum, e ele só puxava a orelha, vocês estão errando, não está bom. E o nível de disciplina deveria ter sido maior. Deveria ter falado assim, vocês não servem mais para servir como sacerdotes, vão ser tirados. Sério isso, não é? Deveria ter sido feito nesse nível, mas não foi feito nesse nível. Um outro erro, além de não corrigir corretamente, você vê pela palavra que ele não os instruía na palavra. Por isso que você precisa instruir o seu menino na palavra. Você precisa trazê-lo para a igreja, fazer o seu trabalho em casa, não dá opção para a criança não tem opção. Ei, vamos para a igreja, eu estou cansado hoje. Não, está cansado, mas você vai assim mesmo. É desse jeito que a gente forma os nossos filhos, porque eles precisam ter disciplina. Vai chegar um momento que eles vão falar assim, opa, mamãe, papai, valeu, agora eu já sei caminhar, que coisa boa. Mas quando a gente vê o erro de Eli, ao não cuidar direito dos seus filhos, a gente vê uma referência muito boa, que o Salmo 78 faz. O Salmo 78 é justamente como que, eu quero que põe no Salmo 78 agora, isso. O Salmo 78, ele é como que um contraponto à atitude de Eli. Olha o que ele diz, o Salmo 78, eu quero que você veja aí, e que possa servir para você. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca, abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Olha, essa parte é maravilhosa, eu quero que você guarde isso aí, tira a foto disso aí, tá bom? O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, verso 4, não o encobriremos
a seus filhos. Antes, né, o ponto e vírgula é como se fosse um antes. Contaremos à vindoura geração o quê? Os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Aleluia! Diga amém, pelo amor de Deus. Glória a Deus. É uma instrução para que você não deixe de falar para os seus filhos. Você precisa sentar. Pastor, eu não tenho muita sabedoria, eu não tenho jeito. Não se trata de sabedoria e jeito. Se trata de você passar um legado daquilo que você tem recebido para os seus filhos, amém? E você os instrui, você está falando. Então, esse texto está falando ao contrário do que aconteceu com Eli. Ele diz assim, tudo que aprendemos, tudo que nós ouvimos, nós não vamos encobrir. Pelo contrário, a gente vai passar para as nossas gerações. Quem já sabe aqui que não vai viver para sempre? Glória a Deus, levante a mão. Alguns têm uma fé que vão viver para sempre. Depois você vem orar por mim aqui, tá bom? Eu quero viver para sempre. Mas não sei se você sabe, exageradamente daqui 100 anos nenhum de nós vai estar aqui, não é? Se Jesus não voltar antes. Glória a Deus. Tem umas sabedorias tão boas, né? A gente vem nesse mundo sem nada, sai desse mundo sem nada. Concorda comigo? Fisicamente falando. Mas a gente, nesse espaço, a gente briga por coisas que não vão ficar com a gente ainda. Não é isso? Eu lamento dizer, daqui 100 anos a sua casa vai estar habitada por gente estranha. Talvez tenha sido leiloada a sua casa que você tratava com tanto carinho, você pintava. Eu preciso fazer um pergolado aqui. Coisa chique, né? Um pergolado, né? Eu preciso fazer um cantinho do café aqui. Aí você faz. Eu preciso... Está errado fazer essas coisas? Não. Mas a gente precisa usar as coisas e não amar as coisas. Amém? Porque um dia tudo isso vai ficar. Mas por que, pastor, você está falando isso? É porque eu estou falando de um legado. O legado verdadeiro não é a casa e os bens que a gente deixa para os filhos, mas é aquilo que a gente ensinou como valor para a vida deles. E o maior valor é o quê? A palavra de Deus. Que você possa ensinar a palavra de Deus. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Chega? Não, vamos mais um pouco. Vamos lá. Glória a Deus. Tem gente que ficou feliz. Eu ouvi um yes aí. Eu estava saindo já para fazer o culto, alguém fez assim, yes. Eu ouvi, Deus vai pesar a mão, viu? Não, não vai não, eu estou brincando com você. Então, a gente precisa compreender que aquilo que a gente passa para os nossos filhos, eles precisam ser através de exemplos. Quem já ouviu a frase que exemplos falam mais do que palavras? Não é verdade? Fala mais do que palavras, não é? Você já ouviu outra frase que diz assim, ações formam mais do que instruções. As ações, tudo que os nossos filhos veem a gente fazer, é isso que marca a vida deles. Então os pais, eles devem chamar os seus filhos, como eu disse, para aprender a fazer as tarefas diárias. Olha, eu vou dar uma dica aqui, a gente tem que ser prático, não é? Vamos ser prático, glória a Deus. Estão tudo olhando, estão tudo assustados me olhando, mas vamos lá. Tem homem aqui, homem maduro? Tem homem maduro? Glória a Deus, levanta a mão, os homens, o sexo biológico. Quem sabe desses homens aí, eu sei que talvez você fique envergonhado agora, mas a vergonha passa, tá bom? Ela não é eterna. Vamos lá. Todos os homens estão, vocês sabem usar uma furadeira, colocar uma bucha? Alguns não levantaram, fiquem em paz, eu não vou olhar, tá bom? Porque dá vergonha um homem não saber usar uma furadeira, não é? Eu não sei se você sabe, mas a bucha tem um número, a broca tem um número e a bucha tem um número correspondente, não é? E você não pode colocar a bucha 6, né, a bucha 5 para segurar um quadro grande, porque não vai segurar, não é isso? Glória a Deus. Agora eu tenho um alerta para você. Os seus filhos deveriam parar de mexer em celular e começar a treinar na furadeira. Glória a Deus. Quem gostou disso aí? Quem gostou? Oh, glória a Deus. E as irmãs ficam chateadas. Não, mas eu quero aprender também. Tem espaço, não é? Tem espaço para aprender também. Que coisa boa. Aí, que nem eu falei de manhã, não é? As mães são super protetoras. Imagina, vai furar o dedo do menino, não é? Vai esfolar o dedinho dele. Não tem problema. Geralmente não morre, né? Geralmente a furadeira não mata, né? Mas é bom, em vez de ele ficar no celular, ensina ele a furar um negócio. Ele vai gostar, olha só.
E tinha aqueles kitzinhos, no meu tempo tinha aqueles kitzinhos de plástico, né? De ferramentinha de plástico. Ou falta de masculinidade, né? Precisava ser numa miniatura, mas de verdade, para os filhos bater, mas tem, né? Para bater o martelo, para doer. Quem já deu uma martelada no dedo? Oh, coisa boa, glória a Deus, aleluia, que coisa boa. É assim que forma-se um homem. Porque, principalmente o cristão, ele não vai chamar um palavrão naquela hora e vai dar um glória a Deus ainda, não é isso? A unha vai roxear, vai cair e tal. Essas são marcas da masculinidade. Isso é bom demais. Que coisa boa. Vocês querem? Vamos começar? A gente podia fazer. Ô, Rodrigo, vamos fazer um curso aí de furadeira? Para os homens? Bora, Rodrigo aceitou. Vamos começar com os pequenininhos. Os pequenininhos tem que começar. Fechou, eu concordo. Que coisa boa. Por quê? Aí você fala assim, pastor, mas isso é realmente necessário? É. Porque isso é um padrão bíblico. Eu vou te mostrar na Bíblia aqui, calma aí, fique tranquilo. A gente precisa ensinar o que a gente faz, não pelo ato em si, não pela furadeira em si. Se não tem nada para furar, pelo amor de Deus, não vai furar o que não precisa ser furado, não é isso? Agora, quem já teve o desprazer também de furar um cano de água às 5 horas da tarde? Que coisa boa, que maravilha, né? Você fura aquela água, espirrando. Eu pensei que eu ia embora agora, né, para casa, mas não vai não. Não é isso? Coisa boa. Homem resolve essas coisas. Homem não tem problema com essas coisas. Então a gente precisa passar não só as instruções espirituais, não só aquilo que a gente acha que vai ser bom para eles. A gente não pode projetar os nossos filhos simplesmente para o mundo. Você precisa estudar, você precisa fazer um curso, eu quero que você entre na tal faculdade, não é isso? A gente precisa entender que isso é uma parte da vida. Mas essa não é toda a parte da vida. Por isso que os filhos têm que fazer tarefa de casa, têm que aprender a colocar lixo na rua, não é isso? Tem que aprender a trocar uma lâmpada, pelo amor de Deus, trocar uma lâmpada. Aí as mães, né, toda preocupada, não, ele vai subir na escada, ele pode cair, quebrar uma perna, não tem problema, o gesso cola o osso da perna dele depois, não é isso? O importante é que ele aprenda a trocar uma lâmpada, não é isso? Glória a Deus. E aquele soquete que é meio mole, ele vai ter que segurar. É gostoso tomar um choque de vez em quando, não é isso? Quem já tomou um choquinho aqui? É bom demais, ninguém morreu, não é? Glória a Deus. Os nossos meninos precisam ser treinados nisso. Eles precisam, porque alguns meninos vão fazer vergonha nos seus casamentos. Porque é muito triste, você imagina um homem ter uma lâmpada queimada em casa, a mulher falando, bem, a lâmpada queimou. Aí ele faz assim, e daí? E eu com isso, o que eu posso fazer a respeito disso, né? O homem tem que ser o quê? Proativo, ele precisa ter ações, amém? Não faz mal que faça errado, mas ele precisa fazer. Vou falar um negócio para você não vai ficar chateado não. Eu já fiz isso, de chamar alguém para fazer as coisas em casa. Às vezes você não quer sujar a mão, né? Às vezes você está meio cansado, você pode até fazer isso, mas é chato, porque muita coisa você pode fazer e resolver. Muita coisa você vai e resolve, às vezes não vai ficar tão bom, mas na 10ª tentativa vai sair alguma coisa, amém? Então os filhos precisam observar o que os pais fazem. Pastor, mas eu gosto de cozinhar. Aprenda, faça o teu filho cozinhar também. Faça teu filho ir para o fogão. É uma tarefa feminina? Não é não. Eu fiquei sabendo, a minha esposa fala que os homens cozinham melhor que as mulheres, não é isso? Não é verdade, homens? O homem muitas vezes cozinha até melhor. As mulheres não têm muito entendimento, elas fazem uma gororoba lá, o homem já faz uma coisa mais bonita. Não, brincadeira. As mulheres fazem coisas boas também. Mas Oi? Você que ensinou a Natália, né? É verdade. Tadinha da Natália, não está aqui para se defender. Vamos lá, os pais devem chamar os seus filhos para aprender um exemplo. A gente não gosta de ensinar negócio de carro para eles? Ei, vem aqui, aprenda, senta aqui, vamos dirigir, não é isso? Eles ficam tudo felizes, né? Quando senta no volante, no colo do pai, acha que está dirigindo. É bom demais, essas coisas são boas. Olha só, pesquisas científicas mostram que as crianças aprendem melhor por meio de observação e imitação. Tá bom?
Portanto, não adianta eu falar, filho, não beba, quando ele vê cerveja na minha casa, quando ele vê bebida alcoólica na minha casa. Aí ele sabe que o pai de vez em quando vai lá tomar uma biritinha escondido. O filho está vendo tudo. Não faz sentido. Não faz sentido você dizer assim, não faça isso. Faz o que sua mãe estava. Segue sua mãe, não segue a mim. Eu já vi pai falando isso. Porque ele sabe que ele é um mau exemplo. Ele fala assim, ó, não, você não segue meu mau exemplo, segue a sua mãe. Que absurdo. Eles vão seguir sempre o quê? Os exemplos. Você está comigo ainda? Então fala assim, observação e imitação. É desse jeito que as crianças vão aprender, tá bom? Pastor, as meninas também? Sim, as meninas têm coisas muito boas que eu vou falar aqui para você. E a geração das meninas hoje é muito triste, mas é muito ruim quando uma menina não sabe fritar um ovo, não sabe cozinhar um feijão. É lamentável, é muito triste. As meninas de hoje, elas só sabem postar coisa no Instagram, mas não sabe fritar um bife, temperar uma carne, fazer um bolo gostoso, limpar uma casa. Tem menina que não sabe lavar uma louça se não quebra 2, 3 pratos. É um absurdo. Aí você fala, pastor, isso é importante? Totalmente importante. E a Bíblia fala coisas mais simples, que às vezes a gente nem lê às vezes, mas a geração de hoje está sendo esquecida. Tem uma galera que casa hoje e fica ligando para a mãe, mãe, como eu faço isso? Porque entrou num apuro, não sabe cozinhar, não sabe. Eu fiquei sabendo de um casalzinho novo, começaram a cozinhar, não sei o que a menina fez lá, saiu até essa semana. A menina conseguiu explodir uma panela de pressão, novinha, no apartamento, não sei o que ela fez lá. Não vem falar que o problema foi da panela, tá? É porque não sabem fazer. Aí quem está falhando? Quem está falhando? Os pais que não ensinam, os pais têm que chamar para ensinar. Então, pai e mãe lideram pelo exemplo. Tem que ser exemplo na vida, amém? E a gente não consegue ficar camuflando aquilo que a gente não é. Se eu fico disfarçando aquilo que eu não sou, um dia um ato falho vai mostrar o meu verdadeiro eu. Por isso que eu preciso ter o exemplo. O meu maior exemplo é o quê? Jesus. E eu quero que os meus filhos e os meus netos também, por que não, sigam o exemplo olhando para a minha vida. Olha que texto maravilhoso que está escrito em Tito, carta de Paulo a Tito, capítulo 2. Você nunca leu esse texto, vou ler com você agora. E você vai falar assim, puxa, eu nunca vi esse texto. Pois é, está aí. Tito, capítulo 2, no verso 2. Ele diz assim, quanto aos homens, Tito 2, verso 2, é isso mesmo? É isso mesmo. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Eu queria que você observasse um pouquinho aqui. Eu não quero ficar muito tempo, eu queria só que você observasse. Ele fala de tantas qualidades. Homem idoso aí não é homem que já está com cabelo branco ou está usando muleta, está na terceira idade, não é nada disso, não. O homem idoso aqui é o homem experiente, experimentado. É o homem que já passou da sua fase de Peter Pan, tá bom? Ele não é mais aquele mocinho que ele quer ser mocinho a vida toda, não, é homem, já é homem, acabou a fase de ser Peter Pan. Ele tem que ter consciência, que ele tem que entrar numa maturidade, amém? Desculpa falar, mas um homem maduro, ele não pode mais ter problema financeiro. Pastor, mas eu ganho mal. Você ganha mal? Então você precisa colocar o teu orçamento naquilo que você ganha. Porque é muito feio um homem que não paga as contas. É muito feio um homem que fica devendo. É muito feio um homem que não consegue construir nada na sua vida. Ele precisa ser o quê? Ele fala que eles precisam ser temperantes. O homem, ele precisa ser um homem equilibrado. Ele precisa ter um exemplo na vida dele. Então não importa, eu preciso ser correto em tudo que eu faço. Amém? Eu não posso ser mais nervoso, estourado. Não, pastor, eu tenho os meus dias. Toma jeito na vida, homem. Quem tem dias são as mulheres. Amém? Amém? Pastor, mas eu tenho andropausa. Toma um café preto, rapaz, sem açúcar. Engole o choro, que é assim que Deus nos chamou para ser. Amém?
Homem não é. Vamos falar de novo? O homem ele não pode ter atitudes muito voltadas às emoções deles. Porque a Bíblia fala que ser temperante é ser uma pessoa equilibrada. Não é que eu sou insensível. Não é que eu não posso chorar na presença de Deus. Não é que eu não posso sentir a presença de Deus. Claro que eu posso. Mas o que um homem faz? Quando a gente está assistindo um filme que faz a gente chorar, o que a gente faz? É assim? Não, a gente enxuga o choro assim, né? Não é assim? Não é assim? Aí o filho pergunta, tá chorando? Chorando o quê, rapaz? Toma vergonha na vida, não é isso? O homem, ele tem a atitude mais máscula. Não é que não possa chorar, mas o homem temperante, ele é equilibrado. Equilibrado nas emoções. Ele precisa ser equilibrado. Mas ele continua respeitável. Ele não pode ser mais aquele homem que não é respeitado. Você lembra das brincadeiras de quinta série? Quem lembra das brincadeiras de quinta série? Quem já tomou tapão na cabeça, na orelha? Né? A gente brincava com essa, achava tudo legal. Hoje não cabe mais, não é isso? Imagina eu chegar no Fabinho e meter um tabefe na orelha dele, né? É isso? Plá, né? É a nossa. Não. A gente se torna, apesar da alegria que nunca vai sair de nós, a gente se torna respeitável. Amém? Respeitável público. A gente se torna respeitado. A gente se torna equilibrado. Que mais? A gente se torna sensato. Sensatez é você ter atitudes corretas, das mais fáceis às mais difíceis. Tem alguma situação difícil, você se porta de uma forma sensata, equilibrada. Eu preciso ser o quê? Sadio na minha fé. Você imagina um homem de 57 anos e não ter mais convicção de Deus? Ou eu precisar que alguém me fale quem é Deus? Ou me falar assim, oi, vai orar. Eu preciso ser sadio na minha fé. Eu preciso ser autônomo na minha fé. Amém? Mas ele continua, eu preciso também ter amor. Eu preciso ter uma constância. Você percebe que ele está falando aqui aos homens idosos? Ó, eu vou falar bem sério aqui. Vamos, exegeticamente, esse texto está falando para homem. Porque ele está falando que o homem, me perdoe, o homem não pode ter muita inconstância. O homem não pode ser um... Ele tem os seus momentos de tristeza, ele tem os seus momentos, tudo bem. Tem momentos que ele precisa ficar só, tem momentos que são complicados, tem coisas que ele precisa administrar. Mas o homem não pode ter o quê? Ser como é que chama? Gangorra, emoções em cima, emoções... Isso é feio. Imagina um homem, eu não estou bem hoje. Rapaz, qual o seu problema? Levanta a cabeça aí. Não é? Você já viu tem um memezinho que eles mostram na internet que é muito legal. É muito legal. A gente podia até fazer, Silene, um dia aqui de sketch, viu? Vai ser muito legal. Uma coisa, vamos tentar incluir, que é muito legal. A gente fazer umas... Como é que chama? Uns teatros aqui, acho que vai ser bem legal. Tem um meme que é assim, mostra o homem com nenhum problema, né? É como se ele estivesse sentado assim, aí ele coloca assim, 99 problemas. 99 problemas. É como se ele estivesse administrando 99 questões. Aí a esposa dele chega, né? Do lado, né? Aí aparece que ela está chegando com um problema, né? Mas ela conta para ele, deita no ombrinho dele, aí o problema passa para o marido. Sem problemas. E a mulher fica sem problema. Que coisa boa, né? Glória a Deus. Não vem falar que não é assim, porque muitas vezes é assim sim, né? Mas tem um negócio muito legal que eu vi, que o moço ele está conversando. Esse é muito legal. Ele está conversando, ele está no telefone, ele está falando com alguém lá na empresa. Aí ele fala assim, ele está chateado, então ele está conversando lá. Mas por que, Jéssica? Por que eu não vou ser promovido? Aí ele fica chateado. Tá bom, tá bom, tá bom. Aí ele desliga assim, aí a esposa dele chega e fala, que foi, amor? Fala assim, então, eles não vão me dar a promoção lá no serviço. Não vão me dar a promoção. E eu já estou cheio de problemas, não é? Mas fiquei muito chateado. Aí mostra que ele estava com 100 problemas para resolver, não é? Aí a esposa pega no braço dele, fica em paz, Deus
está cuidando da sua vida, não é? As coisas vão mudar. Se não foi dessa vez, vai ser outra. Poxa, mas eu trabalhei tanto para essa promoção. Eu estava esperando esse momento. Aí ele fala assim, aí ela fala, tenha paz, está tudo tranquilo. Aí ele abaixa a cabeça, ela deita no ombrinho dele assim. Ela não tinha nenhum problema, né? Mas ela pergunta assim, mas quem é Jéssica? Aí ele fica com 101 problemas. Ai, muito bom, a gente precisa fazer um negócio aqui, viu? Ai, a gente precisa. Né? Ai, meu Deus, ele ouviu falando com a moça do RH, né? Quis saber quem é a Jéssica. Glória a Deus. Ai, é muito bom, é muito bom. Glória a Deus. Vamos voltar à seriedade aqui, vai? Fiquei carnal um minuto aqui na vida. Vamos lá. Verso 3. Quanto às mulheres idosas, não são as de cabelo branco, as mulheres já maduras, experientes, experimentadas na vida, amém? Ele diz que elas teriam que ter desenvolvido na vida delas alguns valores para passar para as mais novas. Ele diz assim, ó, quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder. Muito bom, não é? Não caluniadoras, olha só, não escravizadas a muito vinho, e fala uma coisa tão linda ali, que sejam mestras, que coisa linda, mestras do bem. Uma mulher que ela tem tudo isso de valor, para quê? Veja o verso 3. A fim de instruírem quem? As jovens, recém-casadas, a fazer o quê? Amarem ao marido e aos filhos. Que coisa boa. Instrução tão simples na Bíblia e a sociedade de hoje acha ultrapassada. Uma instrução, não, mas a sociedade moderna não tem que ser assim, tem que ser sim. Por mais que você fale assim, eu preciso, a mulher diz assim, eu sou ajudadora, eu preciso fazer algo no meu lar. Amém, você é ajudadora. É da mesma espécie do homem que Deus te levantou. Você é uma ajudadora idônea, não é? Como diz a palavra. Mas o trabalho da casa não pode ser nunca negligenciado. Então, precisa ser ensinado para que elas aprendam a fazer o quê? Cuidar bem da casa, não é? É tão lindo. Eu lembro que na casa do meu pai e da minha mãe, a minha mãe, ela trabalhava, ela dava aula no SESI, em algumas outras escolas, a minha mãe era professora. Mas eu lembro que ela chegava cedo e ela fazia comida, né? E eu lembro que meu pai chegava um pouco depois, mas sempre tivemos o exemplo dela servindo o meu pai. Ela servia todo mundo. Era uma coisa linda, não é? E ela fazia o quê? De bom grado, de amor. É tão bom. Aí você fala assim, algumas mulheres hoje, né, na sociedade de hoje, imagina, ele não tem mão? Ele não tem perna? Ele vai se servir. É tão chato isso, porque a gente vê o quê? Que o padrão de uma família equilibrada é um servindo ao outro. Amém? Amém? E quando a mulher, ela se dispõe e fala assim, eu vou te servir, meu bem, senta aí. O homem fica tão cheio, fica tão feliz. O homem em si, ele é tão simples. O homem é muito simples. O homem que é muito sofisticado, ele precisa tomar umas bordoadas no ouvido esquerdo. Mas, no geral, o homem, ele é simples, não é? Ele precisa do cuidado, do carinho, do amor. É tudo que ele precisa para viver. Ele não precisa de um iPhone novo, ele não precisa de um Samsung novo, não precisa, não é? Ele não precisa dessas coisas para fazer ele feliz. Mas se ele tem a casa onde ele é respeitado, onde ele é amado, onde ele é honrado, ele chega em casa e fala assim, bem, senta que eu vou lhe servir. Que coisa boa. Pastor, o homem pode fazer isso para a mulher? Deve também. Por que não fazer isso? Um honrar o outro. Mas a gente não pode deixar o mundo ou os conceitos do mundo entrarem na nossa vida a tal ponto que a gente despreze uma instrução bíblica. Você está comigo ainda?
A instrução bíblica, ela é simples. Ela é simples e abençoada. Mas o que ele está falando assim? Verso 5. Para que as meninas novas, as recém-casadas, elas sejam o quê? Sensatas, honestas, boas donas de casa. Meu Deus! A geração de hoje não quer mais ser dona de casa, tem que ser. Alguém precisa cuidar da casa. Boas donas de casa, glória a Deus. Bondosas, sujeitas ao marido, que coisa boa. Para que a palavra de Deus não seja difamada, glória a Deus. Verso 6. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas, deixa aí no texto, sejam criteriosos. Diga criteriosos. É o moço e a moça. A gente precisa instruir para que eles façam boas escolhas. Amém? Lembra que eu falei de manhã para você? Nada contra. Mas quando um pai quer formar o seu filho, não é isso? Ele faz uma projeção no seu filho. Que curso que ele vai fazer, o que ele vai ser, o que ele vai aprender, não é? Aí o filho chega assim pro pai e fala assim: papai, mamãe, eu quero fazer teatro. Aí o pai e a mãe ficam decepcionados, porque teatro, filho. A primeira pergunta que a gente fala: isso aí dá dinheiro, não é? Só se for trabalhar na Globo, né? Ou não, né? Porque lá está falindo também, né? Glória a Deus. Mas isso dá dinheiro, né? Vai trabalhar de teatro. Aí a gente fala assim: filho, uma coisa nova, uma coisa que você produza, uma coisa que você faça uma escolha, algo bom para a sociedade. Aí talvez você fale: pastor, mas os atores, os artistas, eles trazem um benefício para a sociedade. Um dia eu falo sobre isso. Tá bom? Mas quando a gente fala de produção, aquilo que realmente vai mudar uma sociedade, é aquilo que você precisa ensinar o seu filho a fazer boas escolhas, ser criterioso. Eu vejo a juventude de hoje, eles não sabem escolher uma profissão. Eles não sabem, eles ficam perdidos. Até o curso que eles fazem, estão fazendo um curso assim. Por que você está fazendo isso? Não sei. Tinha uma galera que estava fazendo, eu fui fazer. Precisa ensinar os meninos a serem criteriosos. Lembra o Salmo 127? Aljava, eu pego o meu filho aqui, e o que eu faço? Lanço. Eu já falei de manhã. Flecha não é para cozinhar num guisado. E nem para fazer a barba. Flecha é para acertar um alvo, para ser lançada. E ele fala do guerreiro, do flecheiro que pega os filhos e lança. A gente não cria os filhos para o mundo. Nunca mais diga isso. A gente cria os filhos para Cristo, para a vida, para Deus. Amém? Então, quando eu crio os meus filhos e quando eu estou lançando os meus filhos, eu estou influenciando. Então, eu preciso falar: filho, boas escolhas vai pautar a sua vida. Boas escolhas vão colocar você no prumo certo. Então o pai tem que ser aquele expert. Fala assim: essa profissão está em baixa, não faça isso. Você vai ter algum problema, não é? O filho fala assim: eu não quero mais fazer isso. Não, você vai fazer. Depois você escolhe a sua vida. Aqui embaixo do meu teto, você vai formar direitinho. E é assim que funcionam as coisas. Beleza? Já viu o filho que começa a fazer um monte de curso e não para? Não é criterioso. O moço e a moça precisam ser criteriosos. Mas o pai e a mãe precisam ajudar eles a fazerem essa escolha. Verso 7. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Aonde? Agora já está falando com Timóteo, não é isso? Ele está falando: no ensino mostra integridade, reverência. Verso 8. Uma linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma de dizer ao vosso respeito. Verso 9. Quanto aos servos, quem é servo aqui? Quem é empregado aqui? É para você, está falando. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor. É a instrução bíblica. A gente está vivendo um tempo onde as pessoas, né, eles entram numa fábrica para trabalhar, ou numa empresa, já pensando no dia que sair para processar o patrão, não é isso? Tem gente que já entra com a sementinha da maldade no coração. Aí você vai falar: pastor, mas são direitos? Não, direito não. É uma sociedade maluca
que ensinou as pessoas a se aproveitarem dos empresários. Porque o empresário geralmente ele produz, não é isso? Ele está produzindo, ele está gerando emprego e assim por diante. Como um cristão, vamos falar de cristão, ele entra numa empresa, aí ele fala assim, não, meu horário é até às 5 horas. Aí ele fecha, deixa tudo lá, caindo aos pedaços. Não funciona desse jeito. As pessoas hoje querem emprego, mas não querem trabalho. Elas querem salário, mas elas não têm caráter. O caráter de Deus na vida delas é uma geração muito, muito ruim. Mas qual o padrão da Bíblia? Ele está falando para servo ser o quê? Obediente a quem? Ao seu Senhor. Dando-lhe motivo de... Crente tem que ser exemplo, não é isso? Tem que ser exemplo, não pode roubar. Não pode roubar o patrão. Seja um clipe, seja um HD, seja dinheiro, seja horário, não é isso? Ei, bate meu cartão lá porque eu vou chegar atrasado. Está atrasado, rapaz? Não é isso? Crente é honesto até o fim, ele tem que ser motivo de satisfação. Olha só, não sejam respondões, meu Deus do céu. Como tem gente respondona hoje que desafia. Você vai falar alguma coisa, a pessoa responde naquele... Não. Já viu isso? Eles já não levam o desaforo para casa. Rapaz, esqueceu sobre autoridade e submissão. O chefe tem que... No meu tempo, quando o chefe falava, eu falava, sim, senhor. E se ele perguntasse uma coisa, não é? Se ele desse uma oportunidade de você argumentar, beleza. Mas no meu tempo, o chefe mandava e acabou. Não tinha assim, eu não concordo com você. Eu não levo o desaforo para... Isso aqui é assédio moral. Existe nessas coisas, né? Mas você percebe que a sociedade entrou num ritmo onde não tem mais honestidade. Ele já tem uma maldadezinha no coração. Olha o verso 10, você não está acreditando. Não sejam respondões, mas também não furtem, não pode furtar nada. Pelo contrário, deem prova de toda a... Nem aí, gente, fala aí. Prova de toda a fidelidade, é ser fiel. Eu lembro que eu trabalhava num lugar onde eu tive na época eu tive como que um cargo de confiança. E eu tinha uns privilégios quando eu saía da empresa, eu não precisava mostrar a minha bolsa. Eu tinha muitos itens, mas eu disse para o patrão, falei assim, não, eu sou igual a todo mundo aqui, eu quero que você olhe a minha bolsa. Não, eu não preciso fazer isso. Não, eu quero, por favor, estou pedindo. Não estou te desafiando, estou te pedindo. Então, abria a bolsa para todas as vezes olhar para ver que eu não estava levando nada. Amém? Você está comigo? Pelo contrário, é para dar prova. É para dar prova de fidelidade. O cristão não rouba 1 centavo, nem 10 centavos. Ele não rouba. R$100, não rouba. Estava dando bobeira lá, não é seu. A gente precisa ser honesto ao extremo, a fim de ornarem, olha que coisa linda, ornarem, ornamento, não é isso? Embelezarem em todas as coisas, o quê? A doutrina de Deus, nosso Salvador. Então, meus irmãos, é muito sério, a gente está vendo uma instrução que a gente precisa passar para os nossos pequenos. A instrução poderia dizer para você que não pode falhar dentro de casa. Não pode falhar dentro de casa. A instrução do pai e da mãe vai trazer o quê? Força. Vai trazer estabilidade, vai trazer confiança, vai trazer equilíbrio para o seu filho, para a sua filha, amém? Os conceitos do mundo nunca vão funcionar dentro da família. Tudo que se aprende no mundo não funciona dentro da família de Deus. Porque dentro da família a gente tem que ser, ou fazer, ou aplicar os padrões que a gente tem lido aí, que são os padrões de Deus. Qual o objetivo do diabo hoje? O diabo ele quer destruir as famílias. Eu falei uma vez aqui, eu não vou falar hoje, que o nosso tempo é mais curto hoje, mas a nova ordem mundial, se você olhar, não é isso? Se você olhar a NON, se você olhar a Agenda 2030 da ONU, você vai ver que eles têm itens, literalmente, que eles querem a destruição, a destituição da família. Então a gente precisa, como homens de Deus, levantar as nossas bandeiras, o nosso padrão divino, para que a gente salve e comece a salvar a nossa família no começo, tá certo? E depois que isso possa se passar para outras pessoas. Você está comigo ainda?
Características de pai e mãe espiritual. Eles demonstram amor. Pais e mães, ainda que você não seja pai e mãe biológico, mas pai e mãe espiritual, quando você tem um sobrinho, quando você tem um tutorado, quando você tem alguém que você influencia, você precisa entender que Deus quer que você tenha essas características, que você demonstre o amor dele, que você possa amar essas crianças, que a gente possa treinar e disciplinar as crianças. Eu falei de manhã que na minha casa meus pais tinham disciplina. Você lembra do tempo que tinha as restrições de censura, que falava assim na televisão aberta: senhores pais ou responsáveis, o programa a seguir não é recomendado para menores de 18 anos. Quem lembra disso? Glória a Deus. Aí você vai ver, naquele tempo, a gente só tinha uma TV em casa. Era uma TV Telefunken. A válvula. Preto e branco. Eu vivi nessa época, viu? Eu vivi, acredite. Preto e branco da Telefunken. E eu lembro que tinha um senhor que ia arrumar aquela... Quando queimava, a gente ficava triste. Mas ia um senhor lá, que meu pai e minha mãe telefonava. A gente morava lá no Engenheiro Goulart. E eles ligavam, esse senhor vinha da Penha. Era o seu Oscar. Era um velhinho, mas ele chegava com uma maleta, tipo dos anos 60 mesmo. Meu Deus! Um cheio de coisa lá. Aí ele tirava a parte e arrumava a TV. A gente ficava tudo feliz. Porque ia ter TV. Mas eu lembro que no sábado à noite a família se reunia. Para quê? Para a gente assistir primeira exibição. Ou primeira exibição, o que tinha antes? Não sei, você não vai lembrar, mas tinha uns programas que tinha lá no sábado. Era filme, não é isso? Depois na novela tinha os filmes. Não tinha TV a cabo naquela época, tá bom? Mas eu lembro que quando passava a censura, eu e meu irmão às vezes tentava abaixar o volume. A gente abaixava o volume para eles não ouvirem a classificação etária, né? Mas não tinha jeito, porque o papel aparecia lá, né? 18 anos ou 14 anos. Aí era interessante que todos os meus irmãos estavam sentados na sala, meu pai e minha mãe. Aí eles olhavam para mim e para o meu irmão. Nós somos em 5 irmãos e eu sou o número 4. É um filme que você precisa ver, tá bom? Eu sou o número 4. Aí eles olhavam para a gente e faziam assim, ó, boa noite. Fazia assim. A gente era chamado lá em casa de os dois pequenos. Porque eram os dois mais novos. Os dois pequenos, está na hora de dormir. O que a gente fazia? Batia o pé, ficava nervoso, começava a... Vocês não vão assistir, mas eu também não vou assistir, mas vocês também não. E derrubava a TV assim, quebrava? Não. A gente beijava todo mundo e ia dormir. Porque disciplina é algo que faz a gente crescer dentro de um molde de Deus. Se você deixa o teu filho fora de uma disciplina, ele vai achar que para a vida dele ele pode ditar regras em tudo. E não é desse jeito. Quando você forma uma criança e diz assim, é desse jeito que você precisa andar, você está fazendo uma projeção para a vida dele. Você está dizendo assim, é desse jeito que a vida é. É desse jeito que você vai ser respeitado. É desse jeito que as pessoas vão respeitar você. Então, precisa haver disciplina em casa. Está comigo ainda? Por outro lado, pai e mãe espiritual precisam ser os provedores. Não pode faltar nada para os filhos. Amém? Uma outra característica, eles fazem o que? Eles reproduzem ou dão continuidade àquilo que você é. O seu filho, se você é um ministro de Deus, seu filho não precisa necessariamente ser um ministro. Porque essas coisas não vêm por hereditariedade, ou eu sou um pastor, meu filho precisa ser pastor. Não precisa. O chamado é individual. A questão que a gente tem que passar para os nossos filhos é o legado do exemplo, de ser um pai bom, de ser uma mãe excelente, de trazer os filhos para que eles deem continuidade. Diga continuidade. Continuidade àquilo que você começou na vida deles. Amém? Pais e mães espirituais abençoam e transmitem. A gente pode orar pelos nossos filhos, sabia? E a oração, vou te falar uma coisa aqui que nenhum pastor nunca te falou. A oração dos pais sobre os filhos é mais forte do que a oração do pastor. Você devia fazer, mas é verdade, a oração que você como mãe e pai tem
Vocês deveriam entender, vocês não precisam esperar que um momento o pastor venha orar sobre a cabecinha do seu filho, mas você pode orar. Aquilo que você decretar na vida deles vai ser para a vida deles, para a vida para sempre. Quantas vezes em casa, né, bem? A gente pegava os meninos e orava sobre a cabecinha deles. E a gente orava assim: Senhor, que não falte videogame, que não falte PlayStation para a vida deles, que eles possam ter uma bike bem da hora. E quando vier os celulares, os smartphones, que ainda não chegou, quando chegarem que eles... A gente não orava assim de jeito nenhum. A gente orava para que eles tivessem saúde, vida, bons encontros, crescessem na fé, aleluia, que nunca se desviassem dos caminhos do Senhor. Amém. Meu filho nasceu homem e fala assim: vai ser homem a vida toda. Minha filha é menina a vida toda. A gente sempre orou por isso. E a gente sempre orava para que Deus os livrasse de pessoas perniciosas, perigosas. Era assim ou não era, amor? Era desse jeito? Desse jeito. Oi, Natália. Tudo bem, Natália? O pastor Roberto falou que ele que te ensinou a fazer a comida, tá? Depois você vai acertar com ele, tá? Tá bom? Tive que falar porque... Não, eu tentei segurar aqui, mas não tem jeito. Ele falou que ele cozinha melhor que você. E é verdade. Não, é verdade a palavra aqui, desculpa. Glória a Deus. Gente, nós precisamos transmitir. Quem não tem filho ainda aqui, levanta a mão só para eu ver, mas que deseja ter. Glória a Deus, quando eles vierem, eles precisam seguir o exemplo de vocês, a forma de vocês. Está comigo ainda? Último texto da Bíblia que eu vou ler, Provérbios capítulo 10, verso 1. Provérbios 10, verso 1. Diga assim: a minha família é abençoada. Glória a Deus. Olha o que diz aí, ó. O filho sábio alegra a seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Aí, Salomão, ele fez um jogo de palavras, né? Mas você sabe o que ele estava dizendo. É que ele quis usar o pai e mãe. Mas é lógico que o filho insensato, não é? Ele é a tristeza do pai e da mãe, não é isso? Mas o filho sábio, ele vai alegrar o pai e a mãe. Glória a Deus. Então, uma palavra para os filhos. Os filhos também não podem ficar responsabilizando os pais. Ah, meu pai era assim, meu pai era assado, minha mãe... Não, chega de desculpa. Você já tem consciência de Deus. Chegou a hora de você se levantar e ter gratidão. A gente precisa ver os nossos filhos se levantando. Pai, mãe, obrigado por quem vocês foram. Eu tenho gratidão. Eu falei pela manhã. Eu lembro do meu pai. Meu pai não era perfeito. Minha mãe também não. Mas eles tiveram um filho perfeito. Eu estou brincando, estou brincando. Zoeira, zoeira, zoeira. Mas eu lembro que meu pai e minha mãe, eles sempre tiveram um cuidado. E eu lembro que era 4:30, 4:50 da manhã, todas as vezes eu ouvia o sapato do meu pai, prontinho. Às vezes ele passava um café e saía para trabalhar. Que coisa linda, a vida toda. Nunca faltou comida, nunca faltou água para a gente, nunca cortaram a luz de casa, nunca, porque ele fazia um suor do rosto dele a gente comia. Do suor do rosto dele a gente comia. Essa que é a verdade. Por isso que o filho não pode mais ficar criticando o pai e mãe. Chegou o tempo dos filhos começar a respeitar o pai e a mãe. E falar assim: pai e mãe, vocês são ótimos, vocês me deram a vida. Como é bom viver, como é bom ter uma existência. E os filhos mal criados e mal agradecidos falam: eu não pedi para nascer. Não é assim que eles falam? Se alguém falar isso, me chama, que se você quiser terceirizar um tabefe, eu vou. Eu faço com vontade, na orelha esquerda dele. É plá! Eu faço. Aí eu falo: filho, recebe, é do Espírito, viu? É do Espírito, viu? Recebe aí que vai ser bênção para a sua vida. Filho tem que ser grato ao pai e à mãe. Tem que escrever coisas. Dia das Mães, semana que vem, não é isso? Vamos homenagear as mães. Vamos falar uma poesia do coração. Amor, fala a verdade. Tem coisa mais valiosa do que um reconhecimento do filho? Não tem presente, não é? Não é? Vamos reconhecer, vamos dar honra a eles. Honra, você que tem o seu pai vivo, sua mãe viva, honra eles. Honre-os. Fala alguma coisa bonita para eles. Ei, obrigado. Ei, velho. Aí você pode ter algumas diferenças com o seu velho, com a sua velha, mas
Fala agradecido, vocês fizeram, eu estou vivo por causa de vocês. Talvez vocês não fizeram, talvez eles não tenham feito tudo o que você queria que eles fizessem, mas você precisa ser grato a eles. Você precisa olhar para eles e falar assim: vocês são o meu porto seguro, vocês são tudo que eu preciso. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Chegou o tempo dos filhos começar a honrar os seus pais. E não me venha com desculpa e falar assim: pastor, eu não tenho mais pai, não tenho mais mãe. Então honre um outro pai, honre uma outra mãe aí. Honra o irmão José ali, irmão José. Cadê o irmão José? Honra o irmão José ali, ó. Glória a Deus, ele é pai de uma família tão linda aqui. Honra ele. Pode me honrar também. Me dá um abraço. Fala, pastor, eu não tenho pai, eu quero te dar um abraço, um reconhecimento. Olha que coisa boa. Desse jeito que a gente faz com as pessoas. Então, o filho vai alegrar o coração do pai e da mãe. Agora, um filho insensato vai trazer problema. Então, o cuidado, vamos falar a real assim, eu estou terminando, tá bom? Para a gente cear. O cuidado afetuoso geralmente vem das mulheres. É uma coisa natural. Sim ou não? Sim ou não? Você já percebeu? Eu ficava meio chateado no começo, quando o Gustavo começou a ficar adolescente. Ele não está aqui, né? Glória a Deus, amém. Ele está aqui, está me vendo? Não? Quando ele começou a ficar adolescente, ele tinha assim uns traços mais, traços mais de homem, assim, não é? A voz começou a mudar. Então ele não gostava muito de abraço do pai. Eu gostava de abraço, eu gosto de abraço, essas coisas, né? Eu abraçava até meu cachorro em casa. Então eu gosto muito de abraço, né? Tinha uma calopsita também abraçava. Um dia ela quase morreu, né? Porque eu apertei demais. Mas eu gosto de abraço. Mas meu filho teve uma época que não gostou mais. Então ele falou: e aí, velho? Fazia assim: e aí, velho? Aí chegava na mãe, um abraço, dava um beijão nela. Você é tudo pra mim. Eu falava assim: meu Deus, que coisa demoníaca. Eu falava: diabo, o que você está fazendo? Não é? É engraçado, mas é a tendência. É a tendência natural dos filhos. Não é que você nunca vai dar um abraço no seu pai. Mas a questão é que as mulheres são o quê? Mais afetuosas. Elas têm um carinho. Então o filho geralmente gosta disso. A filha também gosta. Mas você vai perceber que o filho até gosta mais. Mas a gente precisa entender que o homem ele tem um outro papel. O homem tem um papel mais da severidade. Então o homem precisa ser sério. Ele precisa falar assim: ó, aqui em casa tem horário para voltar. Não quero saber. Aqui tem horário para voltar. Né? Aqui em casa tem regra. Né? Aqui em casa a gente faz as... Não é do jeito que você quer. Aí você fala: nossa, pastor, quando a gente faz isso as crianças vão ficar tudo magoadas. Fica não. Elas vão ficar um pouquinho envergonhadas, mas passa. A vergonha passa daqui a pouco. Aí daqui a pouquinho eles vão entender: opa, eu tenho responsabilidade dentro de casa. Quando o seu filho falar assim: pai, mãe, será que eu posso te ajudar a pagar uma conta de luz e água? Aí você fala: oxe, já não era sem tempo. Deus falou com você. Glória a Deus. Faz até um culto lá, não é? De celebração. Aí fala assim, aí vai falar assim: você quer que eu ajude? Eu falo: você quer que eu ajude? Que pergunta, né? Aí devolve a pergunta para ele: mas vai ser daqui até o final? Não é? Ou você vai ajudar esporadicamente? Tem que ajudar. Meu Deus, já tem renda, faz as coisas dele, não ajuda em casa. Tem que ajudar em casa. As mulheres também são chamadas, irmãos, a serem mães espirituais. A mulher, ela precisa ter um bom conselho. Amém? A mulher não fala assim para... Eu tenho que falar para você entender como a geração estragou as nossas meninas e meninos. Eu conheci uma irmã que falava assim para sua filha: filha, homem é tudo igual. Homem não presta. Homem só quer aquilo. Homem só vai fazer isso. Que uma mulher crente falava isso. Ela teve uma experiência negativa com a sua mãe. E ela era o quê? A geradora dessa, ela passava esse legado negativo até para a filha. Olha que coisa triste. Eu pergunto a você: você quer que seus filhos sejam felizes no casamento? Eu estou fazendo uma pergunta: você quer que seu filho e sua filha sejam felizes no casamento? Então cuidado com aquilo que você fala. Cuidado com os exemplos. Mãe tem que ter
exemplo espiritual. Mãe tem que falar certo das coisas. Mãe tem que ter um bom conselho. Amém? A mãe tem que ter coragem de falar: filha, essa roupa não glorifica a Deus. E se ela espernear, fala assim: sai, diabo, da minha filha agora, em nome de Jesus. Devolva, que a minha filha é de Jesus. Não é? E se ela espernear mais, chama os pastores presbíteros da igreja para expulsar o demônio dela. Mas a filha tem que ouvir os pais. Os meninos geralmente têm menos problema com isso. Mas menino não precisa também ficar mostrando músculozinho. Menino que anda sem cinto precisa tomar um tabefe, não é? Não na orelha, mas talvez na busanfa, não é isso? Dizendo assim: não quero ver a sua busanfa, não é isso? Não usa cinto a geração de hoje. Não é? As crianças precisam ser instruídas. Ei, uma palavra de sabedoria, você precisa ser espiritual, mas essa roupa não glorifica a Deus. Diga amém. As mulheres que temem a Deus, elas precisam pensar, não é? De forma respeitosa, de ensinar as crianças de forma respeitosa, ensinando a menina a sentar, a cruzar as pernas corretamente, não é isso? A se portar de uma forma correta, não é? Os meninos não devem, as meninas não devem cortejar os meninos. É uma coisa tão estranha, né? Porque a gente está falando, não, a geração está mudando. Não, é o menino que tem que ser corajoso. Quando você era adolescente e gostava de uma menina, um jovem, e você ia tentar cortejar a menina, você ia já com risco, sim ou não? Deixa eu falar com os homens dessa casa. Tem homem aqui? Quando você foi cortejar uma possível noiva, namorada, você já ia com risco, sim ou não? Você ia falar assim, pode ser que não dê certo, não é isso? Não é? Aconteceu isso, pastor Alberto? Aconteceu você ia falar assim, a pior coisa que pode acontecer é eu receber um não, não é isso? Não é isso? E muitos recebiam não e não morria do coração na hora, né? Porque alguns falavam assim, não quero nada com você, não é? Aí a pessoa falava, não vai ser dessa vez. Mas em algum momento, o homem toma uma coragem, ele faz e ele conquista. Isso também forma o caráter. Amém? Amém? Por isso que funções do homem e da mulher, elas não podem mudar nem quando o menino e a menina são jovens. Eles precisam ser corretos. Ele que toma a iniciativa, ele que vai. Espero que a Larissa não esteja me vendo. Mas eu lembro que uma vez ela disse assim, pai, não tem problema, hoje a gente vai até meia-noite. Tem muita unção ainda para falar aqui, fique em paz. Hoje a gente vai até meia-noite, Deus está conosco aqui. Um dia, a minha filha falou assim, pai, eu estou gostando de um menino. Aí tem um meme muito engraçado, né? Quando a filha fala isso, né? Já viu isso? É mais um meme, o pai está todo feliz escovando a cabeleira da menina. Aí a menina vira assim, pai, deixa eu te falar uma coisa. O que foi, filha? Eu estou gostando de um menino da escola. Aí o pai larga a escova assim. Ele sai da presença dela, vai lá pro quarto e chora feito um bebê. Esse meme não é tão legal quanto o outro, né? Da Jéssica. Mas é muito legal que o homem, na verdade, ele não faz isso. Ele fala assim, tá bom, tá gostando? Traz ele aqui, eu quero ver. E eu lembro que a Larissa fez isso uma vez. Depois corta essa parte para ela não ver. Ela falou assim, pai, eu estou gostando de um menino. Eu falei, filha, tudo bem. Quem é fulano? É fulano de tal, beleza. Tá gostando mesmo? Tá, maravilha, maravilha. Tá bom, né? Não era maravilha, eu estava por dentro, eu estava morrendo, sabe? Eu estava com muita tristeza, assim, no coração, porque em algum momento você vai ter que doar a sua filha, não é isso? Fazer uma doação de contrato escrito. Mas um belo dia, ela me falou isso, aí eu fiquei triste. Aí eu falei assim, tá bom, combinado. Faz o seguinte, manda ele vir aqui em casa, que eu vou conversar com ele, tá bom? Tá bom, paz. Tá tudo bem mesmo? Tudo bem, tudo em paz. Aí beleza, aí ela chamou o menino. Esse menino eu estou esperando até hoje, para você ter uma ideia. Né? Até hoje eu estou esperando, porque ele não teve coragem de enfrentar um possível futuro sogro. É bem interessante, porque o menino, que é homem de verdade, o que ele faz? Ele enfrenta os seus medos, ele enfrenta até os seus pais, não é isso? Ele enfrenta até os futuros sogros, se possível for. Glória a Deus. A mulher, ela não pode ser preguiçosa.
nem espiritualmente, nem fisicamente. Mas ela precisa ensinar as suas meninas a serem o quê? Ordeiras, aprender a fazer as coisas. A gente podia fazer um curso aqui de comida, Natália? Podia fazer, né, para as meninas. O que vocês acham de fazer um curso aqui para as meninas? Eu não entendi esse entusiasmo. Desconsidera, né, Julia? Tá bom. Desconsidera, tá bom. A gente podia fazer um curso aqui. Não é, Renato? Ensinar as meninas, né? É assim que faz, o tempero é assim. A gente podia fazer um... Não, os meninos é um curso de furadeira. É diferente, já falei. Não. Vamos fazer um curso de furadeira para os meninos aqui? Ah, glória a Deus. E quem sair com o dedo esfolado e sangrando vai ganhar um prêmio, beleza? É desse jeito. Glória a Deus. A mulher, ela precisa transmitir para a sua prole as bênçãos de Deus, a doutrina de Deus. Está comigo ainda? As mulheres, elas têm que ter o seu relacionamento com Deus, independente dos seus maridos. Uma mulher precisa ter o seu relacionamento com Deus. Ela precisa ter e conhecer a Deus tão pessoalmente, ao ponto dela se tornar não independente, mas autônoma. A gente às vezes confunde isso, e a gente diz assim que o homem é o líder espiritual da casa. Eu acredito que até erroneamente, né, pastor? Porque a gente fala muitas vezes assim que o homem é o sacerdote do lar. A gente pode até entender isso. E quando a gente tenta voltar até para uma sociedade não machista, mas patriarcal, que era a sociedade judaica, então a gente pode até entender que os homens, eles tinham realmente às vezes alguns destaques a mais. Mas a questão é que o homem e a mulher, eles precisam seguir os exemplos que Deus colocou, os padrões que Deus colocou. Porque isso, quando chegar na família, a família, o que vai ser? Vai ser uma família abençoada, uma família cheia da graça, cheia do poder de Deus. As coisas vão andar bem, amém? A gente se pergunta na sociedade, por que tantas famílias hoje destruídas? Porque a gente abandonou princípios que são maravilhosos e eternos. A igreja precisa fazer isso, de ensinar e reforçar valores. Só que o maior exemplo tem que partir da sua casa, e que seja assim em nome de Jesus. Amém? Quem está comigo ainda? Glória a Deus. Quem está com Jesus ainda? Glória a Deus. Nós vamos então cear. Eu quero dizer a você, esse mês, honre os trabalhos da igreja, incentive os seus filhos para estarem aqui, para ouvirem. Venha você, aprenda também, porque certamente Deus pode mudar uma geração, Deus pode mudar um destino, Deus pode mudar a sorte da sua casa, se você começar a ouvir a Deus e praticar os seus mandamentos. Feche seus olhos, vou orar por você. Você está com a sua família aí? Dê a mão aí para sua esposa ou filhos. Queria que nós considerássemos esse momento em Deus. Vem cá, meu bem. Não, pode ficar aí, fica aí com a Natália, pode ficar aí. Glória a Deus. O Guga não está aqui não, né? Ah, o Guga está aí. Vem cá, Guga e Júlia, pode ficar do meu lado aqui. Vem aqui pertinho, por favor. Glória a Deus. Você está com a família aí? Quem está sozinho? Quem está sozinho? A Bíblia fala, Deus faz até com que o solitário viva em família. Glória a Deus. Vamos orar? Glória a Deus. Dê um sorriso. Dê um sorriso para o pastor. Um sorriso maroto. Olha que coisa boa. Glória a Deus. Aleluia. Leveza, alegria. Amém, gente? Feche os olhinhos aí. Pai, no nome de Jesus, eu quero abençoar as famílias dessa casa. A tua palavra, ela decretou os princípios da família, os princípios dos clãs espirituais. Eu quero, no nome de Jesus, relembrar aquilo que nós temos como direito. Porque primeiro, o Senhor nos colocou numa família abençoada. Nós fazemos parte da família de Deus, a família espiritual, que existe tanto no céu quanto na terra. O apóstolo Paulo orou dessa forma. Eu quero te agradecer, porque o Senhor pode fortalecer as nossas famílias aqui. Pai, eu quero declarar, no nome de Jesus, não queremos e não aceitamos e rejeitamos baixas,
Nós rejeitamos separações, divórcios, nós rejeitamos problemas familiares, nós rejeitamos filhos e filhas desviados de um propósito santo, mas pelo contrário, nós declaramos os nossos filhos e filhas seguindo o teu exemplo em amor. Eu quero abençoar as famílias dessa igreja. O Senhor disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós dizemos hoje na nova aliança: em Cristo, todos nós somos abençoados como família. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Dê um abraço aí em todo mundo. Glória a Deus. Obrigado, Júlia. Obrigado, Guga. Obrigado, amor. Pode ficar. Olá, irmão. Para ficar por dentro de nossas programações, acesse a nossa conta no Instagram, @verbovilaré. Clicando no link que está na biografia, você será redirecionado ao canal da nossa igreja no YouTube. Se inscrevendo lá, você tem acesso às transmissões ao vivo e gravações das pregações anteriores. Você também pode nos encontrar no Facebook procurando por Verbo Vila Ré. Curtindo e seguindo nossa página, você acompanhará cada evento da nossa família Vila Ré. Recomendamos que você interaja com as nossas publicações, promovendo o engajamento das redes sociais a fim de que a palavra chegue a outras pessoas. Obrigada e boa navegação!